povo! Vamos dar continuidade à epidemiologia. E hoje eu quero conversar com você sobre vigilância epidemiológica, que nada mais é do que o processo sistemático e contínuo de coleta, análise, interpretação e divulgação de dados em saúde, para que então se possa propor medidas de controle e, por fim, conseguir avaliar a efetividade dessas medidas de controle. Hoje está muito fácil estudar vigilância epidemiológica, porque com a questão da pandemia, os processos de vigilância estão tudo aí sendo esfregados na nossa cara. Mas não é uma coisa nova, né? A gente tem tomado mais conhecimento agora, mas a vigilância epidemiológica existe pelo menos desde a Idade Média, né? Lembrem da pandemia da peste negra. Naquela ocasião, se fazia a recomendação de que os doentes e os contactantes dos doentes ficassem em isolamento por 40 dias. Isso inclui, por exemplo, os navios que chegavam nos portos, principalmente navios da Ásia. Os navios ficavam 40 dias em isolamento até que ou todo mundo morresse ou as pessoas estivessem bem para sair. Esse processo de isolamento de doentes e de contactantes por 40 dias deu origem ao nome de quarentena, que é o que a gente tem vivido hoje, né? Para nós não é mais uma quarentena, mas o nome tem essa origem. Já com relação à notificação compulsória de agravos, também não é uma coisa nova. O primeiro relato que se tem sobre isso é de 1881 na Itália, que o governo italiano tornou obrigatória a notificação de cólera, varíola e tuberculose. Hoje a gente tem uma lista bem variada de patologias de notificação compulsória, né? A primeira vez que isso foi sugerido foi lá no século XIX já, tá? Então, quais são os objetivos de uma vigilância epidemiológica? Conhecer uma situação de saúde de uma população, predizer tendências deste comportamento, né, desta situação de saúde, identificar fatores de risco, fatores de proteção, medidas que influenciam nessa situação de saúde, propor medidas de controle e avaliar a efetividade dessas medidas de controle. E como que se faz isso? 4 passos básicos, tá? Através da coleta de informações, da investigação epidemiológica, da recomendação de medidas de controle e, por último, a retroalimentação do sistema com a divulgação dos dados. Todos os processos de vigilância epidemiológica seguem esses 4 passos básicos. Com relação à coleta de informações, via de regra, as informações para uma vigilância epidemiológica vêm dos sistemas de informação em saúde. O SINAM, onde são notificadas as patologias de notificação compulsória, a gente capta informações de incidência e de prevalência. No SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, a gente capta as informações a respeito dos óbitos que estão acontecendo naquela população. A gente também tem o Sistema de Atenção Básica, que é o SIAB, que pega as informações do que está sendo atendido na atenção básica, ao mesmo tempo o CH com as informações hospitalares. A gente tem também o Sistema de Nascidos Vivos, o SINASC, que a gente capta todas as informações a respeito de como, quanto e onde os bebês estão nascendo. Tem também o sistema da vacinação, né? Onde são notificadas as vacinas que são feitas. Aliás, é aí que a gente sabe qual é a meta da vacina, né? Quantas vezes vocês já ouviram no noticiário? Pô, a cidade tal atinge 85% da meta de vacinação contra a gripe. Como que a gente sabe disso, né? Porque a gente tem informação de quantas vacinas foram aplicadas. E além disso, a gente ainda tem outras informações que não são só de saúde, por exemplo, questões demográficas, né? Qual é a faixa etária da população, onde é que mora, quanto que ganha. Informações sociodemográficas também são importantes para a gente conhecer a situação de saúde da população. Então, via de regra, né, as informações saem dos sistemas de informação em saúde. Por isso, a importância de fazer uma boa notificação em qualquer que seja o sistema que a gente está notificando. Com relação ao SINAM, tá? Que é o Sistema de Informação de Notificação de Agravos, que é onde são notificadas as patologias de notificação compulsória, existe uma lista de patologias de notificação compulsória. Claro que vocês não precisam saber de cor e salteado a lista, precisa apenas saber que ela existe, tá? E essas patologias que hoje estão nessa lista não são patologias que veio da cabeça de alguém. Imagina, o secretário de saúde definiu que a partir de agora eu quero monitorar a unha encravada. Não costuma ser assim, né? A inclusão de patologias na lista de notificação compulsória tem alguns critérios que se usa para a inclusão ou não de determinada patologia.
primeiro critério que se usa é o critério da magnitude, que se refere à incidência, prevalência, letalidade, mortalidade, o impacto disso na expectativa de vida da população. Então, patologias de alta magnitude preenchem um critério para sua inclusão na lista de notificação compulsória. O segundo critério é o potencial de disseminação. Então, aquelas patologias que se transmitem muito fácil, que se espalham rapidamente na população, também preenchem um critério para monitoramento. O terceiro critério é transcendência, que se refere a algumas características individuais da patologia, principalmente relacionadas ao impacto social dela. Por exemplo, hanseníase. Não é uma patologia grave, não é muito transmissível, tem tratamento, tem cura, mas tem um estigma social muito grande ainda em cima da hanseníase ou da lepra, né? Quem nunca ouviu falar dos leprosários? Então, a hanseníase preenche o critério da transcendência, que é o estigma social importante em cima da patologia. E assim como o estigma social, tem algumas características mais individuais, né? Principalmente relacionadas ao impacto social da patologia em questão. Isso é um critério para inclusão da lista de notificação compulsória. O quarto critério é o valor da notificação. O que é isso? É o quanto notificar esta patologia efetivamente vai trazer impactos para a população. Então, vamos, por exemplo, unha encravada. Eu notificar ou não notificar a unha encravada? Vai mudar alguma coisa socialmente falando? Não, né? Mesma coisa lá, tipo hipertensão, uma doença grave, uma doença comum, mas eu fiz um diagnóstico de hipertensão, isso vai mudar para as pessoas que vivem na casa, que trabalham junto? Não. Então, o valor de uma notificação de uma hipertensão é muito mais baixo, o que já é diferente da notificação do Covid, por exemplo, né? Uma pessoa faz diagnóstico de Covid, isso traz impacto para quem mora junto, para quem trabalha junto, quem pegou o ônibus junto, né? Então, esse é o valor da notificação, o quanto que notificar ou não notificar traz de impacto para a sociedade. Quinto critério é vulnerabilidade, que se refere à dificuldade de manejo da patologia. Então, quando não tem tratamento ou quando o tratamento não é eficaz, isso também preenche critério para inclusão na lista de notificação compulsória. Penúltimo critério é compromisso internacional. Então, se o nosso país assume um compromisso com a ONU de reduzir o número de unhas encravadas, a gente vai ter que saber onde estão onde estão esses casos, quem são, para a gente conseguir atuar em cima disso. Então, o compromisso internacional acaba colocando a lista de notificação compulsória para que se facilite o acompanhamento, monitoramento e manejo dessa patologia. E o último critério são agravos inusitados. São patologias novas, patologias emergentes, ou patologias que estavam erradicadas e voltaram, patologias reemergentes, ou um agravo diferente que a gente não conhece, e aí passou a se apresentar, então entra na lista para se facilitar o monitoramento, tá? Esses são agravos inusitados, doenças novas ou doenças reemergentes que passaram a afetar essa comunidade, que precisam ser monitoradas, tá? Muito bem. Com base nisso, que nós conversamos até agora, é importante a gente destacar que os processos de vigilância epidemiológica não são perfeitos e que eles possuem algumas falhas, Talvez a principal de todas, as falhas no sistema de notificação, do sistema de vigilância epidemiológica, seja relacionada à subnotificação. Quando a gente não notifica uma patologia, a gente deixa de informar o sistema que aquela patologia existe. Portanto, a gente vai diminuir a incidência estimada da patologia, vai diminuir as medidas de controle, Então, quanto mais ruim for, quanto pior for um sistema de notificação, pior vai ser o processo de vigilância epidemiológica, porque as informações não vão nem chegar na vigilância para que se possa atuar em cima disso, tá? Um outro problema também muito importante é a notificação seletiva. Via de regra, a gente tem que notificar todos os casos, ou suspeitos ou confirmados, de todas as patologias de notificação compulsória. Mas, eu fiz um diagnóstico de toxoplasmose, nem deu nada, a pessoa tá bem, não vai notificar. Agora, se a pessoa ficou com um quadro importante, ficou grave, teve uma doença importante, não, eu vou notificar, Isso é a notificação seletiva e acontece em praticamente todos os lugares. A gente tende a ignorar os casos leves e a fazer a notificação dos casos graves. Isso, obviamente, superestima a letalidade das doenças, superestima a gravidade de uma patologia, porque a gente acaba tendo conhecimento dos casos graves e os casos leves e aí ficam de fora,
Tá? E um outro problema também importante que a gente tem que levar em consideração, ou quando vai fazer um processo de vigilância epidemiológica, ou quando vai avaliar o processo de vigilância epidemiológica, é o que a gente chama de grau de oportunidade. Então, a gente está monitorando uma patologia porque a notificação dela, o conhecimento dela é importante para que se tomem ações preventivas com relação a ela. Covid, né? Vamos usar o exemplo de Covid. Tá, mas aí eu peço PCR e o PCR leva uma semana para ficar pronto, ou às vezes até mais. E aí, toda essa uma semana que podiam ter sido feitas ações para diminuir contágio, não são porque a gente não tinha confirmação de resultado. Outro problema importante também é o período de latência entre a contaminação e a existência dos sintomas. A gente já vai acabar fazendo o diagnóstico quando tem sintoma, quando pediu o exame, quando vem o resultado. Todo aquele período pré-sintomático, a pessoa ficou aí transmitindo. Então, patologias que têm um período pré-sintomático muito grande, às vezes atrapalham um pouco no processo de vigilância epidemiológica e, por consequência, do controle da patologia, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado que, infelizmente, refletem no processo de vigilância. Como vocês podem perceber, nós estamos com uma visita especial. Todas as minhas aulas têm participação especial. Dá oi pra câmera, chata! Bom, continuando então, depois da nossa pequena interrupção, uma outra coisa muito importante que a vigilância epidemiológica faz é a investigação de surtos e de epidemias. Podem ver, agora estamos investigando Covid, mas se tiver um surto de intoxicação alimentar no restaurante da universidade, a vigilância epidemiológica vai intervir e vai fazer essa investigação, ou pelo menos no mundo ideal deveria, tá? O objetivo de uma investigação do surto de uma epidemia, primeiramente, é conhecer o agente causador dessa doença, tá? Porque conhecendo o agente causador, a gente tem uma noção do que esperar a respeito tanto de contaminação, quanto enfim, Então, o primeiro passo de uma investigação de surto ou epidemia é conhecer o agente causador dessa doença e identificar onde é que isso começou. Imaginem lá a China em 2019, surgiu uma doença nova. E apesar da gente ouvir dizer que a Covid é só uma gripezinha, é muito diferente de uma gripe comum. Os sintomas são muito diferentes. E aí os profissionais de lá perceberam que, cara, isso não é uma gripe comum, isso aí é outra coisa. E aí se passou a tentar investigar. Que coisa é essa? Da onde surgiu esta coisa? Quem foi o caso número 0? Muitas vezes vocês já não ouviram falar sobre o caso número 0 de Covid, porque é importante essa informação para a gente conhecer a patologia e aí a partir daí tentar prevenir da melhor maneira possível. Tá? Então, a investigação do surto sempre vai passar pela identificação do agente e a identificação do momento 0 da infecção. Tá? E conhecendo essas informações, a gente tem capacidade de propor as mais variadas medidas de controle para tentar conter a propagação dessa epidemia. Estamos vivendo uma pandemia, tá? E essa pandemia não tem nada de diferente de tantas outras pandemias que a gente já viveu na nossa história e que a gente ainda vai viver. Porque todas as epidemias, elas acontecem pelos mesmos motivos. Tá? Por que uma epidemia acontece? Ou porque surgiu uma doença infecciosa nova, que é o nosso caso, e que ninguém tem imunidade para ela. Então, este é o motivo do surgimento de uma pandemia. Ou também pode ter sido um patógeno que já existia, mas sofreu uma mutação e aí passou a infectar e as pessoas não têm imunidade contra ele. Isso também é um motivo de ter epidemia. E um outro motivo é a alteração da suscetibilidade do indivíduo. Então, imunossupressão, alguma coisa assim que altere a resposta. Toda e qualquer epidemia só vai acontecer por um desses 3 motivos. Ou é uma doença nova, ou é uma doença antiga, mas que sofreu mutação, ou que a suscetibilidade dos indivíduos aumentou. Tá? Esse é um dos motivos que quando as doenças estão erradicadas e aí, eu não preciso vacinar pra essa porcaria, nem existe mais sarampo mesmo, vou me vacinar pra quê? Tu diminui, no caso aumenta a suscetibilidade populacional e sarampo de novo, tá? Todas as epidemias acontecem por algum desses 3 motivos. E de maneira semelhante, todas as epidemias acabam também pelos mesmos motivos. Primeiramente, se o patógeno for efetivamente erradicado, tá? Não existe mais Covid. Por um passe de mágica, Papai do Céu botou a mão na terra, fez assim e tirou o Covid, não existe mais. Se não existe mais Covid, não vai ter mais contaminação e vai resolver a pandemia, tá? Esse é um motivo. A
segunda maneira de uma epidemia acabar é tu não ter mais pessoas suscetíveis na população. Como que a gente não tem pessoas suscetíveis na população? Só tem duas maneiras. Ou porque as pessoas adquiriram imunidade natural, né? Todo mundo se contaminou e aí não tem mais suscetibilidade, que é o que se chama de imunidade de rebanho. Ou as pessoas adquiriram imunidade artificial, que é a vacina. Tu tira, né? Diminui o número de suscetíveis na população, não tem como eles pegar a doença. Tá? E a terceira maneira é o patógeno sofreu uma mutação, enfim, e deixou de ser infeccioso. Toda a epidemia vai acabar pelo mesmo motivo e só existem essas maneiras de acabar com uma epidemia, né? O patógeno desaparecer, ou o patógeno sofrer uma mutação e não ser mais infeccioso, ou a comunidade adquirir imunidade, seja imunidade natural ou a imunidade artificial pela vacina. Quando for pensar no Covid, lembrem-se disso, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até a próxima!